O Imortal, de Jorge Luís Borges. Em Londres, em princípios do mês de junho de 1929, o antiquário Joseph Cartáfilos, de Esmirna, ofereceu à princesa de Lucinge os 6 volumes em quarto menor, 1715-1720, da Ilíada de Pope. A princesa adquiriu-os. Ao recebê-los, trocou algumas palavras com ele. Era, diz-nos, um homem muito magro e terroso, de olhos apagados e barba cinzenta, de traços singularmente vagos. Empregava com fluidez e ignorância as diversas línguas. Em poucos minutos, passou do francês ao inglês e do inglês a uma conjunção enigmática de espanhol de Salônica e de português de Macau. Em outubro, a princesa ouviu de um passageiro dos Zeus que Cartáfilos havia morrido no mar, ao regressar a Esmirna, e que o haviam enterrado na ilha de Ios. No último tomo da Ilíada, encontrou este manuscrito. O original está escrito em inglês e é abundante em latinismos. A versão que oferecemos é literal. Que eu me lembre, meus trabalhos começaram em um jardim de Tebas, Hecatónfilos, quando Diocleciano era imperador. Militei, sem glória, nas recentes guerras egípcias, sendo tribuno de uma legião que esteve aquartelada em Berenice, diante do Mar Vermelho. A febre e a magia consumiram muitos homens que cobiçavam com magnanimidade o aço. Os mauritanos foram vencidos. A terra, antes ocupada pelas cidades rebeldes, foi dedicada eternamente aos deuses plutônicos. Alexandria, debelada, implorou em vão a misericórdia de César. Antes de um ano, as legiões alcançaram o triunfo, mas eu mal consegui divisar a face de Marte. Essa previsão me doeu e foi talvez a causa de eu ter me lançado por temerosos e extensos desertos a descobrir a secreta cidade dos imortais. Meus trabalhos, como disse, começaram em um jardim de Tebas. Toda essa noite não dormi, pois algo estava combatendo em meu coração. Levantei-me pouco antes do amanhecer, meus escravos dormiam. A lua tinha a mesma cor da infinita areia. Um cavaleiro vencido e ensanguentado vinha do Oriente. A uns passos de mim caiu do cavalo. Com tênue voz insaciável, perguntou-me em latim o nome do rio que banhava os muros da cidade. Respondi-lhe que era o Egito, que as chuvas alimentam. Outro é o rio que persigo, replicou com tristeza. O rio secreto que purifica da morte os homens. Escuro sangue brotava de seu peito. Disse-me que sua pátria era uma montanha que está do outro lado do Ganges, e que nessa montanha se falava que, se alguém caminhasse até o ocidente, onde o mundo se acaba, chegaria ao rio cujas águas dão a imortalidade. Acrescentou que na margem ulterior se ergue a cidade dos imortais, rica em baluartes e anfiteatros e templos. Antes do amanhecer, morreu, mas determinei descobrir a cidade e seu rio. Interrogados pelo verdugo, alguns prisioneiros mauritanos confirmaram a informação do viajante. Alguém lembrou a planície Elísia, no fim da terra, onde a vida dos homens é perdurável. Outro, os cumes, onde nasce o Pactolo, cujos moradores vivem um século. Em Roma conversei com filósofos que sentiram que prolongar a vida do homem era prolongar sua agonia e multiplicar o número de suas mortes. Ignoro se acreditei alguma vez na cidade dos imortais. Penso então que me bastou o trabalho de procurá-la. Flávio, procônsul de Getúlia, entregou-me 200 soldados para a tarefa. Também recrutei mercenários que se disseram conhecedores dos caminhos e foram os primeiros a desertar. Os fatos posteriores deformaram até o inextricável a lembrança de nossas primeiras jornadas. Partimos de Arsinoe e entramos no abrasado deserto.
Atravessamos o país dos trogloditas, que devoram serpentes e carecem do comércio da palavra, o das garamantes da Líbia, que têm as mulheres em comum e se nutrem de leões, o da tribo dos algilas, que só veneram o Tártaro. Fatigamos outros desertos, onde é negra a areia, onde o viajante deve roubar as horas da noite, pois o fervor do dia é intolerável. De longe divisei a montanha que deu nome ao oceano. Em suas ladeiras cresce o eufórbio, que anula os venenos. No cume vivem os sátiros, nação de homens cruéis e rústicos, inclinados à luxúria. Que essas regiões bárbaras, onde a terra é mãe de monstros, pudessem abrigar em seu seio uma cidade famosa, a todos nos pareceu inconcebível. Prosseguimos na marcha, pois teria sido uma desonra retroceder. Alguns temerários dormiram com o rosto exposto à lua, a febre os queimou, na água corrompida das cisternas, outros beberam a loucura e a morte. Então começaram as deserções. Muito pouco depois, os motins. Para reprimi-los, não vacilei no exercício da severidade. Procedi corretamente, mas um centurião me advertiu que os sediciosos, ávidos por vingar a crucificação de um deles, tramavam minha morte. Fugi do acampamento com os poucos soldados que me eram fiéis. No deserto, perdi-os entre os redemoinhos de areia e a vasta noite. Uma flecha cretense me lacerou. Por vários dias errei sem encontrar água, ou por um só enorme dia, multiplicado pelo sol, pela sede e pelo temor da sede. Deixei o caminho ao árbitro de meu cavalo. Na aurora, a distância encrespou-se de pirâmides e de torres. Insuportavelmente, sonhei com um exíguo e nítido labirinto. No centro havia um cântaro. Minhas mãos quase o tocavam, meus olhos o viam, mas tão intrincadas e confusas eram as curvas que eu sabia que ia morrer antes de alcançá-lo. 2. Ao desenredar-me, por fim, desse pesadelo, vi-me atirado e manietado a um abilongo nicho de pedra, não maior que uma sepultura comum, superficialmente escavado no áspero declive de uma montanha. Os lados eram úmidos, antes polidos pelo tempo que por labor. Senti no peito um doloroso latejo, senti que a sede me abrasava, ergui-me e gritei debilmente. Ao pé da montanha estendia-se sem rumor um arroio impuro, entorpecido por escombros e areia. Na oposta margem resplandecia, sob o último sol ou sob o primeiro, a evidente cidade dos imortais. Vi muros, arcos, frontispícios e foros. O alicerce era uma meseta de pedra. Uma centena de nichos irregulares, análogos ao meu, sulcavam a montanha e o vale. Na areia havia poços de pouca profundidade. Desses mesquinhos buracos e dos nichos emergiam homens de pele cinzenta, de barba desleixada, nus. Pensei reconhecê-los, pertenciam à estirpe bestial dos trogloditas que infestam as margens do Golfo Arábico e as grutas etíopes. Não me surpreendi que não falassem e que devorassem serpentes. A urgência da sede me fez temerário. Considerei que estava a uns 30 pés de areia, de olhos fechados, com as mãos atadas às costas, atirei-me montanha abaixo. Afundei o rosto ensanguentado na água escura. Bebi como a beberam os animais. Antes de perder-me outra vez no sonho e nos delírios, inexplicavelmente repeti algumas palavras gregas. Os ricos teucros de Zeleia, que bebem a água negra do Esepo. Não sei quantos dias e noites rodopiaram sobre mim. Dolorido, incapaz de recuperar o abrigo das cavernas, despido na ignorada areia, deixei que a lua e o sol brincassem com o meu aziago destino. Os troglodistas, infantis na barbárie, não me ajudaram a sobreviver ou a morrer. Em vão, roguei-lhes que me dessem a morte. Um dia, com o fio de um pedernal,
parti minhas ligaduras. Em outro, levantei-me e pude mendigar ou roubar. Eu, Marco Flamínio Rufo, tribuno militar de uma das legiões de Roma, minha primeira detestada ração de carne de serpente. A ânsia de ver os imortais, de tocar a sobre-humana cidade, quase me impedia de dormir. Como se penetrasse em meu propósito, não dormiam também os trogloditas. A princípio inferi que me vigiavam, depois que se haviam contagiado por minha inquietude, como poderiam contagiar-se os cães? Para afastar-me da barbárie aldeia, escolhi a mais pública das horas, o cair da tarde, quando todos os homens emergem das cretas e dos poços e olham o poente, sem vê-lo. Orei em voz alta, menos para suplicar o favor divino que para intimidar a tribo com palavras articuladas. Atravessei o arroio que os bancos de areia entorpecem e dirigi-me à cidade. Confusamente seguiram-me 2 ou 3 homens. Eram como os demais dessa linhagem, de minguada estatura, não inspiravam temor, mas repulsa. Tive de contornar algumas ribanceiras irregulares que me pareceram pedreiras, ofuscado pela pedreira, ofuscado pela grandeza da cidade, eu a supusera próxima. Por volta da meia-noite pisei, eriçada de formas idolátricas, na areia amarela, a negra sombra de seus muros. Deteve-me uma espécie de horror sagrado. Tão abominados pelo homem são a novidade e o deserto que me alegrei que um dos troglodistas me tivesse acompanhado até o fim. Fechei os olhos e aguardei, sem dormir, que rebrilhasse o dia. Disse que a cidade estava construída sobre uma meseta de pedra. Essa meseta, comparável ao alcantilado, não era menos árdua que os muros. Em vão esgotei meus passos. O negro embasamento não registrava a menor irregularidade. Os muros invariáveis não pareciam consentir uma única porta. A força do dia fez com que me refugiasse numa caverna. No fundo havia um poço, no poço uma escada, que se abismava até a treva inferior. Desci, por um caos de sórdidas galerias, cheguei a uma vasta câmara circular, a muito custo visível. Havia 9 portas naquele porão. 8 davam para um labirinto que falazmente desembocava na mesma câmara. A 9ª, através de outro labirinto, dava para uma segunda câmara circular, igual à primeira. Ignoro o número total de câmaras. Minha desventura e minha ansiedade as multiplicaram. O silêncio era hostil e quase perfeito. Outro rumor não havia nessas profundas redes de pedra, além de um vento subterrâneo, cuja causa não descobri. Sem ruído, perdiam-se entre as gretas fios de água enferrujada. Habituei-me com horror a esse duvidoso mundo. Considerei inacreditável que pudesse existir outra coisa, além de porões providos de 9 portas e além de longos porões que se bifurcavam. Ignoro o tempo que tive de caminhar sobre a terra. Sei que certa vez confundi, na mesma nostalgia, a atroz aldeia dos bárbaros e minha cidade natal, entre as videiras. No fundo de um corredor, o não previsto muro me barrou os passos. Uma remota luz caiu sobre mim. Ergui os ofuscados olhos. No vertiginoso, no mais alto, vi um círculo de céu tão azul que chegou a parecer-me de púrpura. Alguns degraus de metal escalavam o muro. O cansaço me relaxava, mas subi, só me detendo às vezes para pesadamente soluçar de felicidade. Fui divisando capitéis e estrágalos, frontões triangulares e abóbadas, confusas pompas do granito e do mármore. Foi-me assim concedido ascender da cega região de negros labirintos entretecidos à resplandecente cidade. Emergi numa espécie de pequena praça, ou melhor, de pátio. Circundavam um só edifício de forma irregular e altura variável.
A esse edifício heterogêneo pertenciam as diversas cúpulas e colunas. Mais que qualquer outro traço desse monumento inacreditável, causou-me admiração o antiquíssimo de sua construção. Senti que era anterior aos homens, anterior à terra. Essa evidente antiguidade, embora de algum modo terrível para os olhos, pareceu-me adequada ao trabalho de operários imortais. Cautelosamente, a princípio, com indiferença depois, com desespero por fim, errei por escadas e pavimentos do inextrincável palácio. Depois averiguei que eram inconstantes a extensão e altura dos degraus, fato que me fez compreender a singular fadiga que me infundiram. Este palácio é obra dos deuses, pensei primeiramente. Explorei os inabitados recintos e corrigi. Os deuses que o edificaram morreram. Notei suas peculiaridades e disse: os deuses que o edificaram estavam loucos. Disse isso bem sei, com incompreensível reprovação, que era quase remorso, com mais horror intelectual que medo sensível. A impressão de enorme antiguidade juntaram-se outras, a do interminável, a do atroz, a do complexamente insensato. Eu havia cruzado um labirinto, mas a nítida cidade dos imortais me atemorizou e repugnou. Um labirinto é uma casa edificada para confundir os homens. Sua arquitetura pródiga em simetrias está subordinada a esse fim. No palácio que imperfeitamente explorei, a arquitetura carecia de fim. Abundava um corredor sem saída, a alta janela inalcançável, a aparatosa porta que dava para uma cela ou para um poço, as inacreditáveis escadas inversas, com os degraus e a balaustrada para baixo. Outras, aderidas aéreamente ao constado de um muro monumental, morriam sem chegar a nenhuma parte. No fim de 2 ou 3 giros, na treva superior das cúpulas. Ignoro se todos os exemplos que enumerei são literais. Sei que durante muitos anos infestaram meus pesadelos. Já não posso saber se esse ou aquele traço é transgressão da realidade ou das formas que desatinaram minhas noites. Esta cidade, pensei, é tão horrível que sua mera existência e perduração, embora no centro de um deserto secreto, contamina o passado e o futuro. De algum modo, compromete os astros. Enquanto perdurar, ninguém no mundo poderá ser valoroso ou feliz. Não quero descrevê-la. Um caos de palavras heterogêneas, um corpo de tigre ou de touro, em que pululassem monstruosamente, conjugados e odiando-se, dentes, órgãos e cabeças, podem, talvez, ser imagens aproximadas. Não recordo as etapas de meu regresso, entre os poeirentos e úmidos hipogeus. Sei apenas que não me abandonava o temor de que, ao sair do último labirinto, me rodeasse outra vez a nefanda cidade dos imortais. Nada mais posso lembrar. Esse esquecimento, agora insuportável, foi talvez voluntário. Talvez as circunstâncias de minha evasão tenham sido tão ingratas que, em algum dia, não menos esquecido também, jurei esquecê-las. 3. Os que tiverem lido com atenção o relato de meus trabalhos lembrarão que um homem da tribo me seguiu, como um cão poderia seguir-me, até a sombra irregular dos muros. Quando saí do último porão, encontrei-o na boca da caverna. Estava atirado na areia, onde desenhava grosseiramente e apagava uma fileira de sinais que eram como as letras dos sonhos, que se está a ponto de entender e logo se juntam. A princípio pensei que se tratava de alguma escrita bárbara. Depois vi que é absurdo imaginar que homens que não chegaram à palavra cheguem à escrita. Além disso, nenhuma das formas era igual à outra, o que excluía ou afastava a possibilidade de serem simbólicas. O homem as traçava, olhava para elas e as corrigia. Subitamente, como se esse jogo o enfastiasse, apagou-as com a palma e o antebraço. Olhou-me, não pareceu reconhecer. Entretanto, tão grande era o alívio que me inundava.
ou tão grande e medrosa a minha solidão, que me pus a pensar que esse rudimentar troglodita que me olhava do chão da caverna estivera me esperando. O sol escaldava a planície. Quando empreendemos o regresso à aldeia, sob as primeiras estrelas, a areia era ardente sob os pés. O troglodita me precedeu. Essa noite concebi o propósito de ensiná-lo a reconhecer e talvez a repetir algumas palavras. O cachorro e o cavalo, refleti, são capazes do primeiro. Muitas aves, como o roxinol dos Césares, do último. Por muito grosseiro que fosse o entendimento de um homem, sempre seria superior ao de irracionais. A humildade e a miséria do troglodita trouxeram-me à memória a imagem de Arcos, o velho cão moribundo da Odisseia, e assim lhe pus o nome de Arcos e tentei ensiná-lo. Fracassei e tornei a fracassar. Os arbítrios, o rigor, a obstinação, foram de todo inúteis. Imóvel, com os olhos inertes, não parecia perceber os sons que eu procurava inculcar-lhes. A alguns passos de mim era como se estivesse muito longe, deitado na areia, como uma pequena e arruinada esfinge de lava. Deixava que sobre si girassem os céus, desde o crepúsculo do dia até o da noite. Julguei impossível que não se apercebesse meu propósito. Lembrei de que se diz entre os etíopes que os macacos deliberadamente não falam para que não os obriguem a trabalhar, e atribuí à suspicácia ou a temor o silêncio de Argos. Dessa fantasia passei a outras ainda mais extravagantes. Pensei que Argos e eu participávamos de universos diferentes. Pensei que nossas percepções eram iguais, mas que Argos as combinava de outra maneira e construía com elas outros objetos. Pensei que talvez não houvesse objetos para ele, mas um vertiginoso e contínuo jogo de impressões brevíssimas. Pensei em um mundo sem memória, sem tempo. Considerei a possibilidade de uma linguagem que ignorasse os substantivos, uma linguagem de verbos impessoais ou de indeclináveis epítetos. Assim foram morrendo os dias e com os dias os anos. Mas algo parecido com a felicidade ocorreu uma manhã. Choveu com lentidão poderosa. As noites do deserto podem ser frias, mas aquela tinha sido um fogo. Sonhei que um rio de Tessália, a cujas águas eu restituíra um peixe de ouro, vinha resgatar-me. Sobre a vermelha areia e a negra pedra, eu o ouvi aproximar-se. O frescor do ar e o rumor atarefado da chuva me despertaram. Corri para recebê-la despido. Declinava a noite, sob as nuvens amarelas, a tribo não menos feliz que eu oferecia aos vívidos aguaceiros numa espécie de êxtase. Pareciam coribantes possuídos pela divindade. Arcos, olhos postos na abóbada celeste, gemia. Torrentes rolavam-lhe pelo rosto, não só de água, mas, soube-o depois, de lágrimas. Arcos! Gritei. Arcos! Então, com mansa admiração, como se descobrisse uma coisa perdida e esquecida há muito tempo, Arcos balbuciou estas palavras. Arcos, cão de Ulisses. E depois também, sem olhar-me, este cão atirado no esterco. Facilmente aceitamos a realidade, talvez por intuirmos que nada é real. Perguntei-lhe o que sabia da Odisseia. A prática do grego lhe era penosa. Tive de repetir a pergunta. Muito pouco, disse. Menos que o Rapisodo mais pobre. Já terão passado 1100 anos, desde que a inventei. 4. Tudo me foi dilucidado naquele dia. Os trogloditas eram os imortais. O riacho de águas arenosas, o rio que o cavaleiro procurava. Quanto à cidade cujo renome se havia espalhado até os Ganges, 9 séculos fazia que os imortais a haviam assolado. Com as relíquias de sua ruína, ergueram, no mesmo lugar, a desatinada cidade que eu percorri.
espécie de paródia ou reverso e também templo dos deuses irracionais que manejam o mundo e dos quais nada sabemos, salvo que não se parecem com o homem. Aquela fundação foi o último símbolo a que condescenderam os imortais. Marca uma etapa em que, julgando vã qualquer obra, determinaram viver no pensamento, na pura especulação. Erigiram a obra, esqueceram-na e foram morar nas covas. Absortos, quase não percebiam o mundo físico. Homero narrou essas coisas como quem fala com uma criança. Também me falou de sua velhice e da derradeira viagem que empreendeu, movido como Ulisses, pelo propósito de chegar aos homens que não conhecem o mar, nem comem carne temperada com sal, nem suspeitam o que seja um remo. Viveu um século na cidade dos imortais. Quando a derrubaram, aconselhou a fundação da outra. Isto não nos deve surpreender. Disse que, depois de cantar a guerra de Ilion, cantou a guerra das rãs e dos ratos. Foi como um deus que criara o cosmos e, em seguida, o caos. Ser imortal é insignificante, com exceção do homem. Todas as criaturas o são, pois ignoram a morte. O divino, o terrível, incompreensível, é saber-se imortal. Tenho notado que, apesar das religiões, essa convicção é raríssima. Israelitas, cristãos e muçulmanos professam a imortalidade, mas a veneração que tributam ao primeiro século prova que só creem nele, já que destinam todos os demais, em número infinito, a premiá-lo ou a castigá-lo. Mais razoável me parece a roda de certas religiões do Hindustão. Nessa roda, que não tem princípio nem fim, cada vida é efeito da anterior e gera a seguinte, mas nenhuma determina o conjunto. Doutrinada num exercício de séculos, a república de homens imortais atingira a perfeição da tolerância e quase do desdém. Sabia que em um prazo infinito ocorrem a todo homem todas as coisas. Por suas passadas ou futuras virtudes, todo homem é credor de toda bondade, mas também de toda traição, por suas infâmias do passado ou do futuro. Assim como nos jogos de azar, os números pares e os números ímpares tendem ao equilíbrio, assim também se anulam e se corrigem o talento e a estupidez. E talvez o rústico poema de Cide seja o contrapeso exigido por um único epíteto das éclogas, ou por uma sentença de Heráclito. O pensamento mais fugaz obedece a um desenho invisível e pode coroar ou inaugurar uma forma secreta. Sei dos que praticavam o mal para que nos séculos futuros resultasse o bem, ou tivesse resultado nos já pretéritos. Encarados assim, todos os nossos atos são justos, mas também são indiferentes. Não há méritos morais ou intelectuais. Homero compôs a Odisseia, postulado um prazo infinito, com infinitas circunstâncias e mudanças. O impossível seria não compor, sequer uma vez, a Odisseia. Ninguém é alguém. Um só homem imortal é todos os homens. Como Cornélio Agripa, sou Deus, sou herói, sou filósofo, sou demônio, eu sou mundo, o que é uma fatigante maneira de dizer que não sou. O conceito do mundo como sistema de precisas compensações influiu enormemente nos imortais. Em primeiro lugar, tornou-os invulneráveis à piedade. Mencionei as antigas pedreiras que sulcavam os campos da outra margem. Um homem despenhou-se na mais funda. Não podia lastimar-se, nem morrer, mas a sede o abrasava. Antes que lhe atirassem uma corda, passaram 70 anos. Tampouco interessava o próprio destino. O corpo era um submisso animal doméstico, bastava-lhe, cada mês, a esmola de umas horas de sono, de um pouco de água e de restos de carne. Que ninguém nos queira rebaixar a setas. Não há prazer mais complexo que o pensamento, e a ele nos entregávamos. Às vezes um estímulo extraordinário nos restituía ao mundo físico.
Por exemplo, naquela manhã, o velho prazer elementar da chuva. Esses lapsos eram raríssimos. Todos os imortais eram capazes de perfeita quietude. Lembro-me de um que jamais vi de pé. Um pássaro se aninhava em seu peito. Entre os corolários da doutrina de que não existe coisa que não esteja compensada por outra, há um de muito pouca importância teórica, mas que nos induziu, em fins ou em princípios do século X, a dispersar-nos pela face da terra. Cabe nestas palavras: existe um rio cujas águas dão a imortalidade. Em alguma região haverá outro rio cujas águas a apaguem. O número de rios não é infinito. Um viajante mortal que percorra o mundo acabará, algum dia, tendo bebido de todos. Propusemos-nos descobrir esse rio. A morte, ou sua alusão, torna preciosos e patéticos os homens. Estes comovem por sua condição de fantasmas. Cada ato que executam pode ser o último. Não há rosto que não esteja por dissolver-se como o rosto de um sonho. Tudo entre os imortais tem o valor do irrecuperável e do inditoso. Entre os imortais, ao contrário, cada ato e cada pensamento é o eco de outros que no passado o antecederam, sem princípio visível, ou o fiel presságio de outros que no futuro o repetirão até a vertigem. Não há coisa que não esteja como que perdida entre infatigáveis espelhos. Nada pode ocorrer uma só vez. Nada é preciosamente precário. O elegíaco, o grave, o cerimonioso não vigoram para os imortais. Homero e eu nos separamos nas portas de Tânger. Creio que não nos dissemos adeus. 5. Percorri novos reinos, novos impérios. No outono de 1066, militei na ponte de Stamford. Já não lembro se nas fileiras de Harold, que não tardou em encontrar seu destino, ou se nas daquele infausto Harald Hardrada, que conquistou 6 pés de terra inglesa, ou um pouco mais. No 7º século de Égera, no arrabalde de Bulak, transcrevi com pausada caligrafia em um idioma que esqueci, em um alfabeto que ignoro, as 7 viagens de Simbá e a história da cidade de bronze. Num pátio do cárcere de Samarcanda, joguei muitíssimo xadrez. Em Bicanir, professei astrologia, também na Boêmia. Em 1638, estive em Kolosvar e depois em Leipzig. Em Aberdeen, em 1714, assinei os 6 volumes da Ilíada de Pope. Sei que os frequentei com deleite. Por volta de 1729, discuti a origem desse poema com um professor de retórica chamado, creio, Jean-Baptiste. Suas razões me pareceram irrefutáveis. No dia de 4 de outubro de 1921, o Patna, que me conduzia a Bombay, teve que fundear em um porto da costa eritreia. Desci, lembrei-me de outras manhãs muito antigas, também diante do Mar Vermelho, quando era tribuno de Roma, e a febre e a magia e a inação consumiam soldados, os arredores de um caudal de água clara. Provei-a, levado pelo costume. Ao subir a margem, uma árvore espinhosa me lacerou o dorso da mão. A inusitada dor me pareceu muito viva. Incrédulo, silencioso e feliz, contemplei a preciosa formação de uma lenta gota de sangue. De novo sou mortal. Repeti a mim mesmo. De novo me pareço com todos os homens. Nessa noite dormi até o amanhecer. Revisei estas páginas. Passado um ano. Parece-me que elas se ajustam à verdade, mas nos primeiros capítulos, e ainda em certos parágrafos dos outros, creio perceber algo falso. Esse é efeito, talvez do abuso de traços circunstanciais, procedimento que aprendi com os poetas e que tudo contamina de falsidade, já que esses traços podem ser frequentes nos fatos, mas não na memória deles. Creio, contudo, ter descoberto uma razão mais íntima.
Vou escrevê-la. Não importa que me julguem fantástico. A história que narrei parece real porque nela se mesclam os sucessos de dois homens diferentes. No primeiro capítulo, o cavaleiro que quer saber o nome do rio que banha as muralhas de Tebas, Flamínio Rufo, que antes dera à cidade o epíteto de Hecatónfilos, diz que o rio é o Egito. Nenhuma dessas locuções é adequada a ele, mas a Homero, que faz menção expressa na Ilíada. A Tebas, Hecatónfilos, e na Odisseia, pela boca de Proteu e de Ulisses, diz invariavelmente Egito por Nilo. No capítulo 2, o romano, ao beber a água imortal, pronuncia algumas palavras em grego. Essas palavras são homéricas e podem ser encontradas no fim do famoso catálogo das naves. Depois, no vertiginoso palácio, fala de reprovação que era quase remorso. Essas palavras correspondem a Homero, que havia projetado esse horror. Tais anomalias me inquietaram, outras de ordem estética permitiram-me descobrir a verdade. O último capítulo as incluí. Aí está escrito que militei na ponte de Stanford, que transcrevi em Bulak as viagens de Simba o marinheiro e que assinei em Alberdi a Ilíada inglesa de Pope. Lê-se Inter alia, em Bicanir, professei astrologia e também na Boemia. Nenhum desses testemunhos é falso. Significativo é o fato de havê-los destacado. O primeiro de todos parece convir a um homem de guerra, mas logo se percebe que o narrador não repara no bélico, e sim no destino dos homens. Os que seguem são mais curiosos. Uma obscura razão elementar me obrigou a registrá-los. Fiz isso porque sabia que eram patéticos. Não são ditos pelo romano Flamínio Rufo. São ditos por Homero. É estranho que este copie no século XIII as aventuras de Simba, de outro Ulisses, e descubra, muitos séculos depois, em um reino boreal, em um idioma bárbaro, as formas de sua Ilíada. Quanto à frase que reúne o nome de Bicanir, vê-se que foi construída por um homem de letras, desejoso, como o autor do catálogo das naves, de mostrar vocábulos esplêndidos. Quando se aproxima o fim e já não restam imagens da lembrança, só restam palavras. Não é estranho que o tempo tenha confundido as que alguma vez me representaram com as que foram símbolos do destino de quem me acompanhou por tantos séculos. Eu fui Homero. Em breve serei ninguém, como Ulisses. Em breve serei todos, estarei morto. Pós-escrito de 1950. Entre os comentários que a publicação anterior despertou, o mais curioso, já que não o mais urbano, biblicamente se intitula A Coat of Many Colors, Manchester, 1948, e é a obra da pena tenacíssima do Dr. Naum Cortovero. Compreende umas 100 páginas. Fala dos centões gregos, dos centões da baixa latinidade, de Ben Jonson, que definiu seus contemporâneos com trechos de Sêneca, do Virgilius Evangelizans de Alexander Ross, dos artifícios de George Moore, de Eliot e, finalmente, da narração atribuída ao antiquário Joseph Cartáfilos. Denuncia no primeiro capítulo breves interpolações de Plínio, História Naturalis, 5:8. No segundo, de Thomas Quincy, Writing, 111-439. No terceiro, de uma epístola de Descartes ao embaixador Pierre Chanot. No quarto, de Bernard Shaw, Back to Methuselah, 5. Infere dessas instruções os furtos que todo documento é apócrifo. No meu entender, a conclusão é inadmissível. Quando se aproxima o fim, escreveu Cartáfilos, já não restam imagens da lembrança, só restam palavras. Palavras. Palavras deslocadas e mutiladas, palavras de outros. Foi a pobre esmola que lhe deixaram as horas e os séculos. Para Cecília Engenheiros.